na Constituição inicialmente como um órgão, ou seja, é um órgão subordinado aos humores, né, do governante, do seu tamanho, sua estrutura, quais as comarcas teriam defensoria pública, e com o passar do tempo, todas as instituições começaram a perceber que isso era um verdadeiro contrassenso. Então, até mesmo nos setores do judiciário, por exemplo, quando veio o movimento da reforma do judiciário, começaram a perceber por que o judiciário é tão lento, por exemplo, porque não tem defensoria para fazer uma resolução extrajudicial dos conflitos sem ter que desaguar no judiciário. E aí emendaram a Constituição, fizeram uma reforma constitucional em 2004, a reforma do judiciário, e conferiram autonomia para a defensoria pública. Perceberam que a defensoria não poderia ficar acorrentada, esperando muitas vezes, né, os destinos dela dependerem do próprio Estado, porque a defensoria ela litiga contra o próprio Estado. Então, se você deixar que o próprio governante, muitas vezes, tenha a vontade política ou não de dar um fortalecimento na instituição, a população carente vai acabar ficando refém. E aí vem a reforma do Judiciário de 2004, vieram os pactos republicanos assinados pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, do Congresso, dos três poderes assinaram o Pacto Federativo, e nele foi incluído também a necessidade de se efetivar essa autonomia, porque a Constituição dá autonomia, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal ainda não foi alterada, que ela é anterior à emenda de 2004. E aí, se a gente for perceber, então tudo caminhava nessa trilha de que a Defensoria conseguiria sua autonomia. Veio o presidente Lula, por exemplo, no Plano Nacional de Direitos Humanos, um decreto dele, consta lá expressamente um dos objetivos nos próximos anos de governo, isso foi em 2009, qual seria? Fortalecer as defensorias em todas as comarcas e da estrutura. Então, outro dado interessante, a OEA, Organização dos Estados Americanos, ela percebendo isso também, editou uma recomendação para que todos os estados tivessem, especificamente o Estado brasileiro, tivesse defensorias autônomas, percebendo que não adianta a defensoria ficar refém de recursos. Então, quando veio o veto, como bem dito pelo Dr. Felipe, causou surpresa por todo mundo, porque toda a sociedade, todas as instituições, o próprio partido, o PT, todo mundo estava festejando. O ministro da reforma do judiciário, que é do governo federal, festejou a aprovação da lei. A OAB, nós tivemos manifestações da OAB Nacional, da Associação dos Juízes, Promotores e Defensores Públicos da Infância, Associação dos Magistrados do Ceará, do Brasil inteiro, de movimentos sociais, movimento, tirando os movimentos que estão aqui presentes, movimento dos trabalhadores sem teto, e vários outros aqui que até me falta a memória. Então, a importância da defensoria é justamente essa, porque antes a gente, na faculdade, a gente conhece a defensoria, mas não tão bem, mas depois que a gente ingressa na instituição, a gente percebe a importância dela. É na defensoria que a gente atende a população mais vulnerável, moradores de rua, que muitas vezes são pessoas que a gente percebe... Inclusive, conquistaram até uma lei para proteger os artesãos de rua, né? Exatamente, os artesãos em Belo Horizonte, na praça, exatamente, não conseguiam trabalhar, a prefeitura de Belo Horizonte estava impedindo eles de trabalharem, através de uma ação civil pública lá do Defensoria Especializada em Direitos Humanos, da nossa valorosa colega, doutora Flávia, conseguimos impedir que o Estado tomasse os pertences dos artesãos que estão lá trabalhando. Temos causas de moradia, conseguindo moradias para várias pessoas, estamos na luta aí com a comunidade Helena Silva, Dandara, direito de família, medicamentos, pessoas com doenças gravíssimas, não tem condição, às vezes o medicamento custa R$1.000, o medicamento, a defensoria vai lá e consegue que o Estado preste o medicamento gratuitamente. Na área penal, verificando muitas vezes benefícios vencidos, pessoas presas injustamente, anos e anos presas de maneira inocente, indenização para quem foi preso equivocadamente. Então é isso, Frei. Ok. E agora, antes de passar a pelota aqui para o Gonzaguinha e para o Léo, eu vou perguntar primeiro para o Heitor Baldez. Heitor Baldez, é o seguinte, eu já ouvi falar que a Defensoria Pública e o Ministério Público, diante da Constituição, têm a mesma dignidade. É verdade isso?
Bem, Frei Giovanni, a Constituição, ela trata a Defensoria e o Ministério Público com a mesma dignidade. Mas, infelizmente, os governantes, eles não... Na prática, isso ocorre de forma é o diferente. primo rico e o primo pobre. Exatamente. Acaba que a Defensoria, ela, até complementando aqui a informação trazida pelo colega Lucas, a Defensoria ela nasceu como um cargo dentro do Ministério Público. Isso no Rio de Janeiro, década de 50, salvo engano, 54. Ele era um cargo do Ministério Público. Depois houve uma divisão, a Defensoria virou um órgão autônomo e surgiu toda a regulamentação contra a Defensoria. A partir de 88, principalmente depois da emenda constitucional 45 de 2004, a Defensoria passou a ter esse status constitucional no mesmo plano do Ministério Público. Mas hoje, o que nós vemos em termos de políticas... Em termos de orçamento, por exemplo, aliás, salarialmente, um promotor ganha muito mais do que um defensor, não ganha? Hoje o salário de um defensor, o subsídio de um defensor, é 60% mais ou menos do subsídio de um promotor de justiça. Isso em números de líquidos talvez seja até um pouco menos. E fora em questão de estrutura, em questão de prédios e de apoio, de meio administrativo. Né? Para ilustrar com um exemplo, eu sou defensor criminal na comarca de Contagem, trabalho numa vara criminal. Aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Trabalho numa vara criminal e tem 2 promotores de justiça que trabalham nessa vara criminal acusando. Ou seja, o Estado acusa com 2 promotores de justiça. Só que para defender é um defensor público. Eu faço audiência segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a tarde inteira. O promotor também. Só que, como são 2, um faz na segunda e na quarta, o outro na terça e na quinta. Enquanto eu estou fazendo audiência, tem um promotor trabalhando dentro da promotoria e eu com meus processos parados. E cada promotor tem um funcionário de 3º grau formado em Direito que está lá adiantando os processos para ele fazer e dando mais carinho nos processos. Subsídio, né? E isso naturalmente influi na quantidade de trabalho, influi até na possibilidade de buscar novos elementos para incluir em cada processo. Aliás, isso aí poderia até questionar aquilo que é um jargão no direito, né? Questão da equidade e do devido processo, você ter a igualdade de armas, né? Se defender, se um está defendendo com um defensor meio amarrado aqui, o outro lá com uma metralhadora do outro lado, aí já tem uma disparidade muito grande, né? Temos um orçamento hoje que deve ser assim 5 vezes menor do que o do Ministério Público. Nós temos na nossa lei... O orçamento das defensorias é importante isso. 5 vezes menor, fora o crédito suplementar, como bem colocado pelo Lucas. E... Em questão de números, aliás, só uma parte aí para você, ou você. Quais são os números? Quantos defensores nós temos em Minas, no Brasil? Quais os estados que já têm defensoria, não tem? E comparando com o Ministério Público, é possível? Dá para fazer isso. Nós somos hoje cerca de 5 mil defensores públicos em todo o Brasil e deveríamos ser 15 mil. Né? E algo em torno de 15 mil é o número de juízes e promotores. Complementando esse dado aí, uma questão interessante, a gente já fez essa conta, a cada R$10 gastos no sistema de justiça, 7 vão para o judiciário, 2,5 para o Ministério Público e 5 para a Defensoria. É mais ou menos essa a divisão. Isso, meio. Né? É esse o retrato que a gente vê. E com um dificultador, né? A gente atende um público muito maior do que os 2. Está enviesado, porque se eu que sou frei e padre, o Jotali, o frei Irving, né? Na Bíblia de ponta a ponta, o Deus da vida faz a opção pelos pobres. Né? Aí agora a opção está sendo para outra ponta. Né? Então, quer complementar ou está... Só colocar mais um dado, aqui em Minas Gerais, a nossa lei prevê a existência de 1.200 defensores públicos, mas hoje nós somos 602. A lei orgânica do Estado? A lei complementar 6503 do Estado de Minas Gerais prevê 1.200 defensores e somos 602. E já há uma previsão de alteração dessa lei que vai elevar o número para 1.500. Ou seja, estaremos a quase 1/3 do efetivo necessário para poder cobrir o Estado de Minas Gerais. E 1.200, isso, se for pensar bem, não precisaria de mínimo uns 2.000, né? O ideal seria com certeza. Porque tem muitas comarcas sem, não tem, Felipe? Hoje, das 298 comarcas do Estado, nós estamos presentes em apenas 100 e praticamente nessas 100 não estamos com o número ideal de pessoas. 2/3, né?
Leonardo Pérez, do MLB, da ocupação Eliana Silva. Meu irmão, conta para nós aí o que significa o trabalho da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais para as ocupações urbanas aqui em Belo Horizonte, para a luta dos movimentos sociais populares. E para você, pessoalmente, né? O que eu queria abordar é que vai muito além, o trabalho da Defensoria, muito além, na nossa opinião, porque nós somos um movimento de luta que hoje está focado centralmente na questão, principalmente, né, na questão da moradia e tal, mas se você pegar a amplitude que tem a Defensoria para o povo pobre como um todo, a abrangência é muito maior do que a ocupação, né? Você pega no geral, né? Você está lá... Problema, no Brasil hoje existe um processo de aprisionamento gigantesco dos pobres, né? As mães, os entes queridos vão recorrer a quem? Não tem dinheiro para pagar advogado. Né? Não tem. Eu até queria falar sobre isso. E acho que a questão do geral, dos problemas existentes, que você precisa de um advogado. E aí é até muito claro, eu acho, isso que está acontecendo, de se impedir que a Defensoria tenha mais verba. Porque quem faz isso, principalmente, não precisa de Defensoria. Os ricos têm como pagar os advogados, né? Agora, quem realmente precisa do advogado, do defensor, é quem não tem dinheiro, não vai ter condição de ter acesso a isso. Então, isso é muito sério. E eu queria acrescentar um dado, que acho que os defensores podem trabalhar com ele, porque é negado 2% do orçamento federal, não é isso, para a Defensoria. Mas para os banqueiros... Não, parece que aí nós temos que fazer uma distinção, porque tem Defensoria Pública da União, né, a federal, isso, e tem mas para as defensorias estaduais. 2% seria o governo estadual para dos estados, né? Então pronto, ok. A Defensoria Federal, ela tem 2%? Não. Também não. Nem autonomia tem. Nem autonomia. A situação lá ainda é mais complicada do que a nossa. Então pronto. Então meu argumento ele vai valer, porque para a Defensoria não tem o recurso. Agora para os banqueiros sobra. Porque segundo os dados do site da auditoria, quem está assistindo pode acessar auditoriacidadã.org.br, está lá que 40% do orçamento do Brasil vai para pagar juro para banqueiro. É isso, é a realidade que está lá. Inclusive, os dados são tirados do site do Ministério da Fazenda. Então, está lá, não tem como negar. 40% do orçamento do Brasil vai para pagar juro para banqueiro. Então, por isso que falta. Aí, realmente, não tem dinheiro, né? Então, essa política econômica, essa prioridade pelos ricos, ela tem que acabar. Porque, se não acabar no Brasil, não tem como se reverter as coisas. Mas, mesmo assim, nós temos que fazer pressão. Porque quem vai sofrer concretamente com essa falta de prioridade à Defensoria é o povo trabalhador, o povo pobre, e é esse que a gente vive diariamente. E a última coisa que eu queria acrescentar nesse momento, porque eu acho que o principal é a contribuição, né, que os defensores, enfim, que as outras pessoas que vão falar... Esteja à vontade, meu irmão. Tenho. Eu acho que, assim, há uma necessidade hoje no nosso país de uma articulação dos vários movimentos existentes. Porque tem muitas pautas que elas são comuns. Então a gente pega a questão de aumento de verba. Nós lutamos para aumentar a verba para moradia. Minha Casa Minha Vida, é isso. Defensor aqui, 40% só das comarcas, né? Você pega o Minha Casa Minha Vida, ele não atinge 30% da demanda, né? A demanda nacional é muito grande e não tem. Então, a gente acaba fazendo ocupação porque não tem via institucional legal, era para ter, mas não tem. Então, a gente é obrigado a viver na lona um tempo, entendeu? Viver nas mais altas adversidades, porque não tem, o recurso não é destinado para o seu objetivo. E está previsto em lei. Na Constituição está lá que, se a propriedade não cumpre função social, deve cumprir. Então... esse problema, eu acho que a gente vai resolver com a articulação dos sindicatos, dos movimentos populares, né, das associações, enfim, juntar os setores da sociedade civil que estão indignados com tanto problema, com tanta dificuldade, com tanta falta de prioridade dos governos, né? E você vê esse absurdo, esse escárnio na cara do povo brasileiro. Renan, um bandido, foi eleito lá no Senado, presidente do Senado.
Agora me esqueci o nome do deputado que foi eleito presidente da Câmara. Henrique Eduardo Alves, né? Lá do foi Rio Grande eleito, do Norte. ele é 42 anos que ele é deputado. Desde a ditadura o cara é deputado. 11 vezes, entendeu? né? 11 mandatos, né? Então é isso, é desse jeito que se então, faz. A Câmara então, não tem um presidente, tem um monarca, né? Para articular deputado. esse tipo de maracutaia é fácil. Aí se faz. Agora, quando é para resolver as coisas para o povo trabalhador, aí é muito difícil para os governos. Aí é muito complicado, aí tem um monte de dificuldade para a coisa andar. Então, se o povo não se mobiliza e não vai para cima, e às vezes esse negócio da defensoria, a gente não vai conseguir observar muito bem, que é importante e tal, mas é central na hora que vai precisar. Então, nós não podemos correr atrás só quando dói a barriga, não. Entendeu? Porque a gente sabe que vai doer várias vezes, então nós temos que estar preparados para o negócio, né? Então, acho que é fundamental, e acho que um debate como esse ele vai ajudar, né? E acho que a gente tem que divulgar bastante, quem está assistindo, né? Facebook, né? E-mail, enfim, vamos tornar esse debate o mais público possível. Não é o primeiro, acho que vamos ter vários, né? E nós, do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, e atuamos aqui em Belo Horizonte em várias comunidades, entre elas a Ocupação Eliana Silva, nós estamos indo apoiar essa manifestação na quarta-feira, juntamente com os defensores em Brasília. Entendendo isso, o movimento social tem que estar junto com os defensores nesse momento tão importante. Então, é essa a contribuição que a gente queria dar. Ok, muito obrigado, Leonardo. E fizemos questão de, nesse debate aqui, né, trazer os defensores públicos, né, a Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais, representantes também dos movimentos sociais populares, né? Então, o Léo aqui, depois vamos ouvir a palavra também do Joe, da Ocupação Dandara e do Frei Irving, e também um sindicalista, um militante aí, que é o Gonzaguinha do Sindeletro. Gonzaguinha, da perspectiva do sindicato, da militância e dessa intrínseca caminhada que você e o Sindeletro vem fazendo junto com os movimentos populares e junto com a Defensoria Pública, qual a análise que você faz dessa situação de assim, uma tentativa, de tanta luta para tentar fazer valer uma lei no Congresso Nacional, depois vem a presidenta Dilma e veta, quer dizer, ô defensoria, você tem que ficar pequenininha aí, nanica, amíngua. Qual a análise que você faz disso? Doutor Gilvando, Frei Gilvando, é evidente, né, que o fortalecimento da Defensoria Pública é avançar na democracia, né? Sem dúvida isso é aumentar a democracia. Porque aí, quando o defensor público aqui fala que a Defensoria Pública litiga contra o Estado, aí é evidente que aí o Estado, que não é tão democrático igual deveria ser... E só um exemplo aqui, para ficar bem concreto, né, uma parte na sua fala, Gonzaguinha, e nós sabemos disso aqui, Ocupação Dandara, com mais de 1.100 famílias aqui em Belo Horizonte, né, está hoje na luta, em grande parte, porque a Defensoria Pública entrou com uma ação civil pública, colocou no banco dos réus a Prefeitura de Belo Horizonte, o seu Márcio Lacerda, e o governo de Minas. Também no caso da Ocupação Eliana Silva, mesma coisa. Outras 350 famílias estão batalhando lá porque a Defensoria Pública colocou no banco dos réus a Prefeitura e o governo estadual. Então, realmente, eu acho que eles estão pensando nisso também, né? Pois é, eu acho que é isso. Aí incomoda se fortalecer esse órgão, que para os moradores, para os consumidores, para os moradores do Estado e do país é tão importante. Eu vejo, Frei Gilvando e demais companheiros, a CEMIG, por exemplo, o atendimento da CEMIG hoje, ela é um horror. A CEMIG, né, ela tinha um quadro próprio de 20 mil pessoas, hoje tem em torno de 8.400 pessoas caindo, porque agora deve sair em mais ou menos uns 500 trabalhadores lá, e isso acompanhou, junto com o nível de trabalhadores, com o número de trabalhadores que está caindo, está acompanhando também o atendimento da CEMIG em relação aos consumidores. A CEMIG está piorando muito. A CEMIG, para dar um exemplo rápido, a CEMIG antigamente ela tinha uma equipe chamada Termovisão. Então são várias e várias equipes que saíam à noite olhando os contatos dos conectores à noite. Então, qualquer lugar que tivesse um mau contato, então o conector, aí eles tinha um calor, então era filmado e aquele era feito um boletim de ocorrência, no número tal, lugar tal, de frente ao poste tal, tem uma conexão que está ruim.
tem uma conexão que está ruim, então aí era feito um boletim de ocorrência. No outro dia, a turma de manutenção ia lá para refazer essa conexão. Quer dizer, um trabalho preventivo que Preventivo. se fazia. E preventivo que se fazia, né, para aquele cabo, sabe que se continuar aquele cabo balançando o calor e o frio, aquele cabo vai partir. Né? E essa equipe não existe mais. Não existe mais essa equipe na termovisão, na CEMIG. Então, é um dos exemplos. Hoje, eu tenho Então, por isso que só aqui na casa que eu estou morando, no seminário, no bairro do Planalto, agora só no mês de fevereiro, mês de janeiro, mês passado, mais umas 7 vezes a energia foi embora. E o Frei Gilvander, e agora a CEMIG, né? Aquele anjinho da CEMIG fala que, na CEMIG, quando você vai lá, a maioria dos chefes lá fala que a culpa é de São Pedro. Fala para a população, a culpa é de São Pedro, porque está chovendo demais, né? Está ventando demais, e aí São Pedro está mandando muita chuva, então a gente sabe que não é São Pedro. A gente sabe que, nesse momento, a culpa é da Anastasia, é do Aécio, né, que precarizaram esse serviço. Né, a gente vê os postes hoje. Tem uma batida no poste, antigamente, automaticamente eles iam lá e trocavam o poste. Hoje estão escorando com madeira. Né, e esse poste vai cair. Ele vai cair, porque não aguenta muitos anos. Então é isso, e com isso está tendo muita demanda dos consumidores. Eu falo que quando eu era pequenininho, lá em 1823, né, Léo? Eu era pequenininho. Assim, a energia acabava, eu tinha um medo de chuva, porque toda vez que chovia, a energia acabava. Então eu tinha medo de chuva. Na verdade, não tinha medo de chuva, eu tinha medo, porque eu sabia que nem que vai chover, a energia vai acabar. E hoje está começando a acontecer isso. Está voltando a coisa de 40 anos atrás. Então a energia está acabando, né? A energia está acabando, não pode ver uma chuvazinha que está acabando, porque não tem manutenção mais. Não tem manutenção preventiva na CEMIG. E com isso, está aumentando muito, né, a demanda contra o Estado. E aí a Defensoria Pública, com certeza, vai ter muito mais serviço. Né? Então, assim, além de piorar o serviço, então, assim, é de suma importância esse fortalecimento da Defensoria Pública. Né? É mais do que o fortalecimento da democracia, como eu já falei. O Léo estava falando aqui em relação, né, às moradias. A gente tem visto a demanda que tem nas vilas, aí na Serra, lá no Alto da Serra, um problema sério de moradores também em relação, né, em relação ao município, né, na Pedreira, lá na PPL, lá na Pedreira Padre Lopes. Tem um problema também do Vila Viva, que é um problema dos moradores lá também, com o tratamento do município, né? Então, assim, é isso que vai acontecer. Então, a Defensoria Pública jamais poderia ser do tamanho que está, e nós temos que fazer tudo. Né, juntar o povo, chamar os nossos deputados, chamar os governantes, conversar com eles, porque esse povo eles têm que se mobilizar para tirar o veto da Viva, cancelar esse veto e que essa lei passe lá no Congresso Nacional. Exatamente. Obrigadão, Gonzaguinha. Antes de fazer mais uma pergunta para os companheiros aqui, eu queria deixar registrado aqui a minha profunda indignação diante desse veto, porque eu sou testemunha vivo ocular da beleza, da seriedade, da idoneidade do trabalho feito pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, né? Junto com muitos movimentos sociais populares, e trabalhamos em estreita relação com vários defensores e defensoras públicas, né? Prioritariamente da área dos direitos humanos. Né? Já tive a oportunidade várias vezes de ser convidado pela doutora Andréa Toné, pela doutora Ana Cláudia, para ir lá rezar, abençoar a defensoria e sentir aquela energia boa ali dos defensores acolhendo a pobreza. E queria, só para citar um exemplo aqui, né? O prefeito de Belo Horizonte, o senhor Márcio Lacerda, que no primeiro mandato não fez nenhuma casa para famílias de 0 a 3 salários mínimos, pelo Minha Casa Minha Vida, né? Enquanto o déficit habitacional em Belo Horizonte está acima de 150 mil casas, né? E aumentando, porque as obras, grandes obras aí, para ajeitar a cidade para a Copa e para essa grande enganação, né, está cada vez mais expulsando famílias. Né? A ocupação da Andara lá, o Joe está ali, e o Frei Irving, sabe disso. Todo dia chega famílias batendo na porta, pedindo, pelo amor de Deus, nos acolha aqui, porque nós somos expulsos daquela avenida que se alastrou lá, e a indenizaçãozinha que nós recebemos da prefeitura é uma migalha, não dá para comprar nenhum lote lá na periferia da região metropolitana e tudo. Então, diante de uma política habitacional para lá de ineficiente, cúmplice da especulação imobiliária aí,
o que aconteceu em Belo Horizonte, para citar um exemplo, nos últimos 5 anos, e com apoio firme da Defensoria Pública. 5 ocupações, só para citar um exemplo. Há 5 anos atrás, a ocupação Camilo Torres, né, que hoje já está com 142 casas construídas, com apoio firme da Defensoria, que entrou com a ação civil pública e ajudando a impedir o despejo lá. Há 4 anos atrás, vai completar agora, dia 9 de abril, a ocupação da Andara, que hoje já com 1.100 famílias, quase 1.000 casas de alvenaria construídas, também com apoio firme da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, especialmente na área dos direitos humanos, que entrou com a ação civil pública e está ajudando muito a evitar o despejo acontecer lá. Há 3 anos atrás, aconteceu a ocupação Irmã Dorothy, né? Outras 137 famílias já construídas, 137 casas, também com apoio firme da Defensoria Pública. Há 2 anos atrás, a ocupação Zilá Espósito e Helena Greco, outras 142 famílias, 140 famílias, que já construíram suas casas, tudo, e também lá sendo defendido com firmeza pela Defensoria Pública. E no último ano, a defesa firme, a Defensoria apoiando a ocupação Helena Silva, onde o Leonardo está, e agora as famílias já construindo lá quase 300 moradias. Somando essas 5 ocupações, são 1.800 casas, que de forma... Não foi só a Defensoria que fez, mas nós reconhecemos que sem o apoio da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, seria muito mais difícil, se não impossível, termos conquistado 1.800 moradias para as famílias pobres. São, no mínimo, 1.800 famílias que foram libertadas da cruz do aluguel e da humilhação que é sobreviver de favor. E isso sinalizando para o conjunto da sociedade, olha, gente, o caminho é por aqui. Então é por isso que eu fiquei indignado com esse veto da Dilma e estamos reforçando e vamos batalhar até conquistarmos realmente um empoderamento da Defensoria, que ela conquiste a autonomia, poder gerenciar seu próprio orçamento e que esse orçamento tem que ir crescendo gradativamente. Do jeito que está, não pode continuar sendo assim, porque trabalho com o pobre tem que ser só umas migalhazinhas. Não é justo isso, né? Mas, doutor Lucas, você já apresentou um pouco da Defensoria. Diga mais um pouco aí, como é que é organizada a Defensoria hoje? Trabalha, porque a Defensoria atende crianças, adolescentes, os idosos, os presos, os sem casa, os doentes, atende no individual, no coletivo, e fala também um pouco do que você experimenta de deficiências, que se tivesse mais autonomia para gerenciar e tivesse um orçamento 3 ou 4 vezes maior, o que poderia ser melhorado na atuação da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais? Bom, Frei, um dos maiores problemas que eu percebo assim, no dia a dia do trabalho, e os colegas também se queixam, é a Defensoria, por exemplo, falta uma estrutura, uma atividade meio, né, para assessorar. Hoje o defensor ele não tem um assessor estagiário, agora que nós começamos a ter estagiários remunerados, pois os que estão lá todos são pessoas bastante dedicadas, mas são voluntários, então assim, muitas vezes 2 vezes na semana. Não tem dinheiro para pagar um salário mínimo para os estagiários de direito. Isso. E aí, às vezes, o defensor fica atrelado em atividades, às vezes fazer uma carta, um documento mais simples, aí você lá precisando de peticionar, fazer um processo mais complicado, você acaba perdendo tempo com outras questões de menos importância. O estagiário ou secretário podia fazer, né? Isso, às vezes uma ida ao fórum para tirar um xerox de um processo, para fazer uma carga do processo. Então, tudo isso vai congestionando o serviço e comprometendo a qualidade. Outra questão da atividade meio, lá na Defensoria Especializada em Direitos Humanos, nós atendemos muitos moradores de rua, pessoas violentadas, com agressão de violência policial, perseguidas, torturadas, e muitas vezes a gente precisa de um apoio de um assistente social, de um psicólogo, questões de moradia também, precisamos de um arquiteto, um engenheiro, as casas que estão nas encostas, com risco, com essa chuva de dezembro, janeiro. Técnicos para fazer laudo, não tem? Para fazer laudo, porque um caso interessante, Frei, que a gente percebe, e isso tem percebido muito recentemente,
chegou lá na defensoria 2 dias seguidos, casos da seguinte maneira. A pessoa chegava e falava, minha casa está caindo, a prefeitura falou que minha casa está caindo, pediu para eu sair lá imediatamente, a Defesa Civil esteve lá. No dia seguinte, a Urbel, que é a companhia urbanizadora, apareceu e fez um laudo falando que a casa não tinha risco de cair. Então a gente tem percebido o seguinte, e a pessoa apavorada, a Defesa Civil falou que eu tenho que sair, que minha casa vai cair. A Urbel foi lá no dia seguinte e falou que a casa não vai cair. E aí a gente fica naquela situação, na dúvida, né, não fique lá, mas também não assine nenhum papel para demolir sua casa. Aguarde num lugar seguro, mas se você sair e demolir, você vai acabar perdendo sua casa. E a Defensoria precisaria de engenheiros, né, pessoal da arquitetura, topógrafos, para a gente fazer esse laudo, para dar um encaminhamento, assistência social para conversar com a pessoa, fazer um direcionamento. A gente tem casos moradores de rua, os moradores de rua têm seus pertences muitas vezes apreendidos por fiscais da prefeitura, muitas vezes são furtados também por outros moradores de rua. Então, às vezes aparece várias vezes, a pessoa perde o documento de identidade, não consegue receber um benefício que ele tem direito. No dia seguinte, a gente consegue a identidade. No dia seguinte, ele perde de novo. Então, muitas vezes, isso são questões com o assistente social, poderia ajudar a gente bastante, né, nesse tipo de serviço, e a gente fica um pouco refém. Então, estrutura, né, as filas, muitas vezes, que a gente já melhorou bastante, mas muitas vezes a pessoa tem que chegar cedo para guardar, o conforto não é o ideal que a Defensoria gostaria de fornecer para todo mundo. Então, eu acho que nessa maneira global, assim, a atividade meia e a estrutura nossa que realmente a gente tá vendo que precisa melhorar. E outra coisa, o norte do estado, né, que é o Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, eu tive a oportunidade de trabalhar lá, muita satisfação em Teoflotone, doutor Felipe também. Lá, o índice de desenvolvimento humano lá é assim, baixíssimo, é onde que mais precisa da defensoria. Tem pouquíssimos defensores. Temos em Teoflotone, temos ali em Montes Claros, e agora só daí para baixo mesmo, que lá para cima não tem. Então, assim, é uma situação muito crítica, as pessoas lá não têm nem água para beber, e o papel da defensoria seria exigir do poder público um saneamento, fornecer água, alimentação para as pessoas, e quem mais precisa realmente está sem. Um outro dado aqui, fora de Minas, por exemplo, eu vi aqui agora na internet, colocando o Acre, só na capital, Rio Branco, que tem defensoria, não tem mais lugar nenhum no Acre. Só na capital? Só na capital. Goiás não tem defensoria, Santa Catarina não tem defensoria, Paraná também não tem, agora está fazendo um concurso, mas engateando ainda para chamar, acho, 40 defensores só. Então, assim, a situação é bastante crítica e por isso que eu acho importante esse debate aqui para a gente mudar um pouco esse quadro. Ok, doutor Lucas, muito obrigado. Doutor Felipe, o que é preciso acrescentar? Do que está faltando, assim, de perna, de estrutura, de apoio. Quanto tempo você tem que ser... Eu tenho 15 anos de casa. 15 anos de casa. Desses 9 em Teoflotone. Como é que é agora? Você está licenciado, só cuidando da associação? Aí você não está... Estou há 4 anos na associação, estou voltando para o front. Mas antes agora, você teve 11 anos de defensoria. Eu tive 11 anos de defensoria. Então, o que é preciso complementar o que o doutor Lucas vem colocando? O doutor Lucas foi perfeito na afirmação. Eu acho que o que incomoda a nós todos, a gente ouvindo o Leonardo, o Gonzaguinha falar, o senhor falar assim, puxa, quanta coisa a gente podia estar fazendo. Né? Se com as coisas do jeito que estão, a gente não tem um topógrafo, a gente não tem um engenheiro para poder criticar e discutir laudos da Urbel ou de outros entes na questão de moradia. Se ainda assim a gente consegue ajudar a ter 1.800 famílias, quantas famílias a gente não teria ajudado se a gente tivesse estrutura, se a gente tivesse pessoal, se a gente tivesse, né, outras? E a gente fica olhando o drama pessoal daquelas pessoas que chegam a gente todos os dias, né, cada dia com um gravame a mais, uma situação nova, como o doutor Lucas falou, da chuva, e a gente se sente impotente de saber que estudou para aquilo, que gosta de fazer aquilo, mas que não consegue resolver. Uma vez eu tive a oportunidade de receber uma pessoa que precisava de medicamento lá na minha sala, em Teoflotone, e eu não conseguia eliminar para o medicamento que ele precisava. Ele olhou para mim e falou assim, poxa, doutor, então quer dizer que eu estou condenado a morrer?
e aquele vazio... Dinheiro para comprar ele não tinha, né? Não tinha. Aquele vazio de dizer... E nem advogado para requerer judicialmente. Né? E aquele vazio de você ver que eu queria ter um laudo, eu queria ter um médico para poder contestar esse documento, que está dizendo que ele não tem condição, que ele precisa daquele medicamento, e a gente não conseguia. Essa impotência que a gente se vê, por tudo isso que já foi dito aqui, é muito doloroso para a gente. Doutor Lucas, enquanto você falava aqui, antes de passar, fazer uma perguntinha para o doutor Heitor ali, da perspectiva criminal, eu lembro daquela luta do pessoal aqui do aglomerado da Serra, da Fazendinha, inclusive fizemos uma audiência pública na Comissão dos Direitos Humanos na Assembleia, né? A Copasa entrou com reintegração de posse para expulsar várias famílias lá, alegando que as famílias foram pouco a pouco construindo suas casinhas. A Copasa dizia que era dentro da área de servidão da Copasa, porque tinha um tanque de água lá e tal, né? E depois o doutor Lucas apertou, e cadê a documentação? Cadê a documentação dessa área de servidão do terreno aqui, Aí o povo trazia fotografia, falou, não, aqui está o poste que a Copasa mandou sentar, nós construímos do lado de lá, num tampo. O doutor Lucas foi lá e tudo, e verificou que estava querendo expulsar o povo, e o povo não estava dentro da área da servidão, não foi assim? Frei, esse caso é um dos casos mais interessantes, assim, toda a minha vida mesmo no direito, desde que eu formei. É um caso muito interessante, porque as famílias me procuraram com um processo já transitado em julgado, ou seja, não cabia mais recurso, cabia mais nada. E um processo de reintegração de posse da Copasa, pedindo para tirar todo mundo. E as famílias aflitas há muito tempo sem poder dormir, por causa da pressão da polícia e de Copasa, né? Exatamente. E aí o pessoal me procurou, mas nos direitos humanos a gente percebe, a gente aprende nunca a desistir das coisas e acreditar muito que, antes de eu ir para os direitos humanos, talvez eu não sei se eu teria essa visão, além de prosseguir com as famílias ali e confiar nelas, porque o processo transitado de julgado não cabe mais recurso, o que você vai fazer? E aí as famílias falavam que elas estavam fora da área... Não cabe mais recurso jurídico, mas cabe um recurso de luta, né? Exatamente. Mas lutaram mais, conseguiram. E aí as famílias falavam, olha, nós não estamos em cima da faixa de servidão da Copasa. Mas se olhava no processo, o perito fez uma perícia falando que eles estavam em cima de uma adutora da Copasa, que a adutora poderia se romper e eles corriam risco de vida. Mas eles falavam, não, doutor, nós estamos fora, eu tenho certeza. No dia lá que a perita foi, ela mediu, mas o laudo, estranhamente, falou que a gente está dentro. Aí nós acreditamos, estivemos lá na Assembleia Legislativa, o Frei esteve presente, e aí o pessoal reafirmou isso. E aí, depois de muita conversa, muita pressão também, né, acreditando na população, propusemos para a Copasa que ela fizesse uma nova medição da área. E aí, para nossa surpresa e alegria, dezembro agora do ano passado, eles foram lá, mediram e chegaram à conclusão que a perícia que o juiz nomeou uma perita para fazer, ela fez a perícia errada. E o pessoal estava fora da faixa de servidão, recebemos o laudo semana passada. Perícia mentirosa, que ficava do lado da Copasa e contra as famílias, né? Pois é. E uma área assim, ela é perto ali do campo ali do Baleião, que tem um interesse muito grande ali, onde acontece a Copa Itatiaia. O pessoal falou que na época até a FIFA apareceu lá na época, queria mudar aquilo ali para fazer um campo de treinamento, logo na entrada do Taquaril ali. Então, uma área com muito interesse, muitas vezes de obras e tal. Então, o pessoal vira e mexe, toda hora aparece um problema que vai ter que sair de lá. E a gente acabou conseguindo solucionar isso. Então, assim, eu acho a Defensoria está aí para tutelar realmente os mais fracos. Se não fosse, eu acho que advogado, assim, muitas vezes ia ver uma causa dessa, eu acho que até não ia acreditar muito, né? A gente está nessa lida de só atender a população carente, a gente muitas vezes cria essa veia assim, de acreditar mesmo nas pessoas e ir até o fim para conseguir os direitos delas. Antes de passar a palavra para os companheiros aqui, eu queria dar outro testemunho de outro exemplo da imprescindível necessidade de reforçarmos e apoiarmos a Defensoria. Porque a Defensoria Pública, apoiando as comunidades aqui de Sabará, comunidades da periferia que estavam sem energia, conseguiu forçar e obrigar a CEMIG a colocar a energia para o povo lá, né? Aqui, em Belo Horizonte, tem um TAC, um termo de ajuste de conduta, firmado entre Copasa, CEMIG, Ministério Público e Prefeitura, que é uma covardia. É algo inconstitucional. Esse TAC diz o seguinte, assim,
Copasa e CEMIG estão proibidas a colocar água e energia em ocupações, em assentamentos irregulares e tal. O que é algo injusto, covarde, né? Incondicional, porque, ora, energia e água não pode ser considerada mercadoria, é um bem público, e você limitar. Então, por isso que agora nós estamos finalizando esse ano, né, nas ocupações aí, nós vamos centrar fogo para derrubar esse TAC. E aí fomos informados num defensor público que veio lá num encontro que teve dos defensores aqui, a doutora Cristiano, defensora, levou uns 10 ou 15 defensores para visitar a ocupação da Andara, e lá eu conversando com um deles, lá de Tocantins, eu fui ao Frei Gilvander, lá nós entramos com a medida jurídica lá, e no Tocantins, na cidade, não me recordo qual, mas conquistamos água e energia para a comunidade lá, que era considerada ocupação, né? Então, se pôde lá, vai ter que poder aqui também. E esse TAC vai ser, então, um exemplo a mais da importância. Mas, doutor Heitor Baldez, você que está aí como defensor e lidando com essa ponta tão sofrida, que é a questão criminal, né? E me lembro bem que Jesus de Nazaré, desde o discurso programático de Jesus na sinagoga, eu vim para libertar os presos, né? E depois ele foi preso, né? E depois, quando estava lá crucificado, um outro preso, ele falou, hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, assim, os presos estão de ponta a ponta ao lado de Jesus, com Jesus e na missão. E eu gosto muito da perspectiva do professor Virgílio Matos, um dos grandes da área da criminologia. Ele falou, olha, nós temos que acalentar sempre o sonho e a utopia de construirmos uma sociedade sem prisões. Porque ele diz, ó, todo preso é um preso político. Preso político não é só aqueles que rotuladamente lutam aí de forma revolucionária, não, mas em última instância, numa sociedade que está aprendendo de forma massiva, e basicamente os jovens, os negros e os pobres são presos políticos. Quais os desafios que você sente assim, os apelos, clamores dos presos, o que você, como defensor, está conseguindo fazer? Você já começou a dizer, mas eu gostaria que você dissesse um pouco mais o que precisa melhorar, e que se conseguirmos a derrubada desse veto lá, vai poder, inclusive, resultar em mais dignidade para os presos. Frei Gilvander, a questão criminal hoje, que eu tenho contato mais próximo com ela, eu percebo que é grande, assim, praticamente 80%, eu não tenho um número exato disso, eu trabalho assim com uma ideia do trabalho que eu vejo. Tudo gira em torno da droga. A droga, assim, ela gera os processos criminais relativos à droga, propriamente dito, e gera processos diferentes, como homicídios, roubos e furtos, advindos da questão da droga. E hoje, a atuação da Defensoria Pública, ela se limita por assim, insuficiência de defensores, insuficiência de corpo administrativo, insuficiência de setor de trabalho, inclusive, ela se limita à atuação judicial, ela se limita a gente a fazer a defesa dos acusados em geral, principalmente daqueles que são hipossuficientes financeiros, daqueles que não têm falta de possibilidade de pagar um advogado. Nós também atuamos em favor de outras pessoas que podem pagar um advogado, mas estão indefesas no processo. Mas é uma questão técnica que não cabe entrar aqui agora. Mas a Defensoria ela se limita hoje a fazer essa defesa judicial, a fazer a defesa processual, tecnicamente se falando. Mas a atuação externa que deveria ser feita, essa atuação preventiva, a atuação junto à pessoa que sofre com o mal da droga, a Defensoria não pode fazer. Isso o Núcleo Criminal de Contagem sofre muito com isso, a gente percebe essa necessidade de atuar nesse meio e a gente não pode atuar. Até eu conversando com a mãe de um acusado essa semana, ela me falando da vida dele antes dele se envolver com drogas e a vida dele depois. Hoje ele mora na rua, ela chega perto dele, ele foge dela, ele viciado em crack, cometeu um furto, por isso ela chegou a gente, né? E ela falando de todos os problemas e eu me sentindo completamente atado, completamente impossibilitado de ajudar ela mais do que eu poderia, a mais do que o Estado deveria ajudá-la, se a gente tivesse um corpo técnico para poder atuar, né, atuar de uma forma preventiva e fazer com que a gente conseguisse internações, sanar o ser humano, conseguir tirar ele daquela zona total de exclusão que ele fica, né? E
Frei Gilvander, o ponto crítico do criminal, com certeza, é a droga. A droga é o mal principal, que as coisas advêm dela e ela causa um mal assim, que é absolutamente terrível. E você vê que uma pessoa que, pelos relatos que nós temos, pessoas que, poxa, não tinham passagem de criminais, que tinham uma forma de lidar, e a partir do contato com a droga, a vida se desfaz e ela entra para o mundo do crime, e tudo girando em torno da questão da droga. O senhor, na pergunta anterior, o senhor falou qual o salário do defensor, qual é a defasagem do promotor. Nosso problema hoje não é tanto salário. O salário hoje é 60%, mas não é isso que aflige a gente. O que aflige a Defensoria Pública hoje, o que aflige o defensor público é a estrutura de trabalho, é o corpo técnico, é o funcionário administrativo. Hoje, eu recebo um processo criminal, para fazer contato com o acusado, eu tenho que fazer uma carta. Eu tenho até, hoje aqui em Contagem... Você não tem secretária, nem estagiário? Em Contagem, ainda tem a secretária que vai no correio e manda a carta, mas a carta sou eu que faço. Xerox de processo, às vezes eu que tiro. E eu deixo de fazer o meu trabalho fim, deixo de atuar como defensor público para estar tirando xerox, para fazer coisas que não cabiam a mim fazer. Mas acaba que eu vou fazer e faço de bom grado, porque eu amo o que eu faço. Mas o nosso grande problema hoje é a estrutura de trabalho. E a nossa luta hoje, a luta pela queda do veto, é principalmente para a gente poder ter esse corpo técnico, ter a gestão do nosso dinheiro, para a gente poder botar as pessoas para trabalhar onde a gente precisa, onde só a gente sabe que é necessário. Como bem colocado pelo Lucas, a questão do topógrafo, do engenheiro, é essencial, assim como a questão de a gente ter poder psicólogo e ter a pessoa para atuar junto a gente no criminal também é extremamente importante. E limita, assim, por completo a nossa atuação além do processo. No processo a gente consegue atuar de uma forma até vitoriosa, a gente tem um bom êxito no processo criminal, mas isso não gera para a sociedade o que a gente quer gerar, que é a transformação social. Nós nos sentimos agentes de transformação social e acaba que na prática não conseguimos aplicar tanto por falta de meio estrutural. Ok, obrigadão, doutor Heitor Baldez. Gabriel Zambon, eu pergunto, será que dá para a gente ilustrar com um dos vídeos aí, né? Aproveitando, agradecendo aqui mais uma vez o apoio dos companheiros que estão nos bastidores aqui, né? Do Gabriel Zambon, da Michele Parron, da Irlana e do Felipe, né, que estão com alguns computadores acompanhando quem está participando conosco via internet. E vamos ver se a gente consegue assistir agora um vídeo aqui, uma participação para reforçar esse nosso debate aqui, que tem como um dos objetivos, né, reforçar a luta pelo empoderamento das defensorias públicas, o que passa necessariamente pela derrubada do veto da presidência Dilma a esse projeto de lei aprovado no Congresso Nacional. Projeto de lei complementar número 114 de 2011. Discussão em turno único do projeto de lei complementar número 114 de 2011, que altera o dispositivo da lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências. Não há oradores inscritos para falar. Então, declaro encerrada a discussão, passa-se a votação. Orientar, presidente. Vamos orientar. Não há emendas também, né? Quem vai votar a favor, né? Então, em votação... João Pisolati votou com o partido, senhor presidente. Em votação, o projeto de lei complementar número 114 de 2011, em turno único. Não há destaques. Para orientar, como vota o PT? Senhor presidente, a Defensoria Pública é uma das instituições mais importantes do Estado Democrático de Direito para assegurar os direitos mais necessitados. O PT vota sim e o parabeniza por ter colocado o projeto em pauta. Como vota o PMDB? PMDB vota sim, senhor presidente. PSDB? PSD? Vota sim, senhor presidente. Embora achamos que vai onerar aí sobremaneira o orçamento, mas pela importância da Defensoria Pública, o PSD vota sim, senhor presidente. PR? Senhor presidente, em primeiro lugar gostaria de parabenizar Vossa Excelência, que durante todo esse tempo mostrou sensível à aprovação desse projeto e abriu as portas da presidência da Casa. Ok, nós vimos aqui apenas, estão assistindo aqui um fragmento, né, da votação que aconteceu então no Congresso Nacional, né,
Como o vídeo é bastante longo, nós vamos continuar a prosa um pouco aqui, depois a gente vê mais um pouquinho desse ou de algum outro, né? Doutor Felipe, essa votação no Congresso foi em novembro do ano passado? Foi, a gente estivemos lá acompanhando essa votação e esse vídeo se estende aí porque todos os partidos... A votação foi, no final, por unanimidade? Unanimidade. Todos os partidos, dos democratas ao PSOL, do PT ao PSDB, todos os votos Então, foram realmente, favoráveis. é muito estranho a presidenta Dilma vetar. É para nós inexplicável e a gente não consegue entender como a coisa chegou a esse ponto. É um projeto fundamental para a gente, acho que seria realmente a alforria da Defensoria Pública, a gente já vê no médio prazo defensores públicos no Brasil inteiro. Doutor Felipe, ou um dos outros dois defensores, doutor Lucas, doutor Heitor, como é que se arranja hoje? Você falava no início que apenas 30% das comarcas têm defensores públicos, né? Exato. As outras comarcas, aí o fórum ruma aquela história de advogado dativo para substituir o que significa? O advogado dativo, ele ganha, quanto é que ganha, e depois também não é um cara concursado, né? Como é que é isso? Uma precariedade a toda prova, né? A gente tem o regime legal constitucional, que é o de Defensoria Pública. E nós temos as alternativas inconstitucionais, ilegais e morais à Defensoria Pública, que são a advocacia obrigatória ou dativa. Então, você chega ao advogado que vive dos seus honorários e fala assim, você vai atender esse sujeito que não vai te pagar e defenda-o bem. A gente sabe que isso é muito difícil de acontecer. Para inglês ver, né? E vai muitas receber... vezes um advogado que defende os fundiários, na hora está o pobre sem terra lá, não tem, aí vem aquele advogado que é o mais rico, como eu já vi isso nas cidades do interior, e eu falei, isso é ver. Chega na hora lá, ele vai fazer o mole, ele não vai brigar na defesa, não. Isso acontece mesmo? Acontece, e a gente percebe na realidade quanto inocente está preso por ser pobre, ter sido apanhado no lugar errado, quantos moradores estão sendo expulsos das suas próprias casas porque não tem a quem recorrer, quantas mães estão com os filhos passando fome porque não tem quem faça um acordo de alimentos, né? Quantas mulheres estão sendo vítimas de violência. Isso está acontecendo hoje, aqui, agora, em 2/3 do território mineiro, e nos aflige essa situação, porque a gente não sabe até quando isso vai continuar. E, doutor Felipe, outra realidade também que eu queria que vocês nos informassem aqui, eu já observei que, não sei se é em todas, mas em muitas pequenas cidades de Minas do Brasil, eu vejo que por causa da ausência de defensores públicos lá, o prefeito contrata um advogado para cuidar dos pobres, né? Eu conheço no noroeste de Minas um advogado ganha R$1.000 por mês da prefeitura para ficar atendendo os pobres. Aí os pobres vão lá bater, ô prefeito e tal, não sei o quê. Vai lá falar com aquele advogado. Isso acontece também de forma generalizada? Isso ainda acontece e a gente vê vários efeitos nefastos dessa prática. Primeiro que o município, que já é tão combalido nas suas receitas, não é para gastar com isso. Isso é obrigação do Estado, né? Ele acaba fazendo um tipo de assistência social, pagando um advogado ainda. Segundo, o que nos assusta muito é a utilização eleitoreira disso. Porque, como o senhor bem percebeu, a gente atua em toda e qualquer causa e a grande maioria das nossas causas não são politicamente corretas. Então, muitas vezes leva o prefeito e o governador para o banco dos réus, né? E é o acusado que ninguém quer acusar. Exatamente. É a troca de voto, é a troca de favor. E a gente vê isso acontecer. Fortalece o clientelismo político, né? Exatamente. Né? E a gente percebe que aqueles grandes casos, ou os casos mais sensíveis, seja na área criminal, seja na execução, na infância e juventude, seja na área protetiva ou infracional, ninguém quer mexer com isso, né? E é a nossa área de atuação, e nenhum prefeito vai pagar um advogado para atender o preso lá em execução de pena, ou o menor acusado de ato infracional, ou a criança que está institucionalizada em orfanato. Isso ninguém vai atender, mesmo que haja o advogado dativo, que haja o procurador municipal. O nosso foco de atuação, e cada vez mais, dos excluídos, dos hipossuficientes em situação de vulnerabilidade social, esse nenhuma
advogado dativo, nenhum procurador municipal vai atender. Você tem ideia quanto é que ganha um advogado dativo para fazer uma diligência? Nós fizemos um comparativo na seguinte situação. Nós pegamos um defensor público da capital, na área criminal, e pegamos a produtividade média. Então, ou seja, ele fez tantas audiências, tantas apelações, e multiplicamos cada um desses atos pela tabela de honorários mínimos da OAB, que é o critério que se usa para pagar o advogado ativo. E quando chegamos no final da conta, a gente parou de fazer, porque já estava ficando chato, dava R$300 mil. Então, ou seja, para você pagar o que faz um defensor público, você distribui dinheiro público a muitos advogados dativos que vão fazer o trabalho sendo obrigados. Não têm vocação para aquilo, não foram treinados para aquilo, não querem fazer aquilo. Não tem interesse. Não tem interesse, não tem ideologia desse nosso sentimento, não se identificam com esse serviço, e acaba que o Estado gasta mais dinheiro para ter um serviço, na nossa ótica, inferior àquele que o defensor público poderia fazer. Que é outra injustiça, né, Leonardo? Meu irmão Leonardo, da perspectiva da militância social, dos movimentos, da luta sem trégua que nós temos que continuar travando para a gente superar o capitalismo, o capital, e construir uma sociedade socialista, o que você que está batendo no seu coração, na sua cabeça, diante dessa realidade sendo exposta aqui pelos defensores? Não, é injustiça, e acho que grande parte disso que os defensores estão argumentando é o que a gente vive. A gente vive essa realidade, essas comunidades, essas pessoas dessas comunidades que vão até os defensores são as que estão lá com a gente no dia a dia e que voltam para casa decepcionadas que não conseguiram resolver seu problema ou resolveu só uma parte. É isso, é o cotidiano do povo. Então, o tema é muito sério e a gente precisa levar essa discussão com mais profundidade. Até o abaixo-assinado que os defensores estão fazendo para mobilizar a sociedade, né, para poder esse aumento das verbas, né, para as defensorias, a gente está fazendo, levantando assinatura também e tal, porque é muito grave, é um problema e precisa se resolver. E eu acho que isso aí remete a gente aos outros problemas que a gente tem sociais. Outro dia, por exemplo, a gente estava fazendo um debate sobre educação. Aí veio a pergunta, qual que é o maior problema da educação? Por que a educação no Brasil pública ela vive esse caos? Pelo menos a educação de ensino fundamental, médio, né? Educação básica. Aí a conclusão que a gente chegou é falta de verba. Principalmente é isso. Não pode, o professor, o problema é do método, é da escola. Não, o problema central é que não tem verba. Isso é o caos, né? Porque não tem verba. Você pega o SUS também, outra discussão que ele estava fazendo. O SUS é fantástico. Projeto, só tem que não tem verba. Anêmico, né? Aí ele fica funcionando pela metade, um terço. Aí é caos, é problema. Né? Então, eu acho que tem muito a ver, né, essa discussão da defensoria com outros setores essenciais que vão atender aos mais pobres e que aí ele funciona mais ou menos, não funciona, fica ali no meio do caminho. Então, indignação, e acho que a gente resolve isso com a mobilização mesmo, com um debate, porque não podemos aceitar isso. Ok. Gonzaguinha, Heitor, você estava até fazendo um debatezinho particular aí, que aqui nós temos que fazer aquela regrinha elementar assim. É um de cada vez, não dá para falar 3 ao mesmo tempo, né? O que é preciso acrescentar, Gonzaguinha? Eu estava perguntando aqui, doutor Heitor, quando é que vai ser, se até uma data para votação, né, lá no Congresso, para a gente tentar anular esse veto da Dilma. Mas ele fala que é para frente, né, doutor? Mas é para frente. Eu pensei, se dia 6, na verdade, é um movimento só, né? Fazer pressão, é um dia, né? de pressão lá. Né? Pois é, não, eu, enquanto, né, filiado do Partido dos Trabalhadores, eu me sinto na obrigação, né, de mobilizar os companheiros e em todas as instâncias, nesse meio tempo, né? Mobilizar as instâncias, o partido a nível
municipal, estadual e federal. E nós hoje, antes de vir para cá, inclusive lá no sindicato, lá no Sindeletro, nós temos um jornal que chama Chave Geral. A gente já vai colocar lá no site, já vamos, o Chave Geral ele sai toda semana, e ele sai no mínimo, quer dizer, são 10 mil jornais semanais, então ele vai estar lá também para mobilizar, porque o momento agora assim, é tão grave, né? É tão grave, mas eu diria que 90% da população não sabe, como o doutor Felipe falou, não sabe nem o direito que tem. Né? Não sabe nem o direito que tem, muito menos o que se pode fazer para alterar essa lógica que está, né, da presidenta lá. Eu imagino que deve ter tido muita pressão dos governadores para ter esse veto. Agora, assim, agora é absurdo, né, um governador, no caso de Minas Gerais, pressionar a presidenta falta de orçamento, quando gasta essa quantidade de dinheiro com o Mineirão, e outro governador fala que é um presente do governo para os mineiros. Não foi para os mineiros. Mas para o dono da arena, lá, da empresa que está ganhando fábulas de dinheiro e para prestar aquele horroroso que está sendo prestado lá. É o dinheiro que eles gastam para construir aquela cidade administrativa, né, que é uma cidade nova como que parece com Brasília, que foi construída há mais de 50 anos atrás. Né? Então, é isso que a gente tem que ser. Eu acho que o momento que eu estou sentindo agora é o seguinte, Frei Giovana, é mobilizar. É mobilizar. Falar para todo mundo o que está acontecendo. É para falar, nós temos um encontro dos movimentos sociais, que, né, nesse encontro tem mais de 50 entidades que estão em torno desse movimento, do encontro dos movimentos sociais. Então, nós vamos estar levando isso para os movimentos sociais, vão estar discutindo com os outros partidos, porque agora o momento agora é de muita mobilização para alterar, né, e derrubar o veto da presidenta Dilma. Ok, Gonzaguinha. Heitor. Ele quer colocar mais uma questão aqui para mostrar. Conseguiu pegar aí, né, Léo? Salvou. Salvou um instrumento nosso que foi difícil para comprar, né, Gabriel? Pode quebrar assim não, porque a casa fora do eixo, senão nós íamos ficar mais fora do eixo ainda. Não vamos tirar, não? Mais fora do eixo, Rio e São Paulo, né? Beleza. É melhor tirar. Beleza. Tá ajeitando. Vamos lá, então. Queria trazer mais uma questão, Frei Giovanni, assim, do meu contato prático com a defensoria, do que eu vejo que está acontecendo de problema da defensoria na prática. Eu trabalho em Contagem, que é a maior cidade da região metropolitana de BH, fora Belo Horizonte, evidente. Talvez a terceira ou quarta maior cidade em população de Minas Gerais. Lá nós temos 14 defensores públicos. Estamos com 2/5 do número necessário de defensores públicos. O setor de direito de família, de Contagem, não conta com um defensor público. Até porque um defensor público não ia conseguir fazer absolutamente nada. Lá precisamos de 8 defensores públicos para o setor de família. E não temos eles. Há alguns anos não há um defensor de família em Contagem, e a coordenadora local fez, algum tempo atrás, no ano passado, uma contagem, que muita gente procura a defensoria de família. E as pessoas sabem que ela está fechada. A coordenadora fez uma contagem, pediu para as funcionárias que atuam na recepção contar quantas pessoas iam procurar. Mesmo sabendo, há 2 anos, a população sabe que está fechada. Salvo engano, foram 700 pessoas que procuraram em uma semana. 700 pessoas procuraram uma área que é tão sensível como o direito de família, que vai cuidar de alimentos, de separações, de questões relativas à vida da pessoa, e não tem um defensor público para poder atuar. Mas por quê? Porque a nossa defensora geral não quer colocar alguém? Não, porque não tem verba para ter defensor público para atuar naquela área. Uma área que é extremamente sensível, numa comarca imensa, que é Contagem, uma comarca que é empobrecida, uma comarca que precisa do trabalho da defensoria, não tem a atuação da defensoria pública numa área absolutamente sensível e necessária. Doutor Heitor, muito boa essa colocação sua, e nós queremos deixar bem claro aqui, né? Eu acho que essa nossa reflexão aqui é no sentido de que nós não estamos, eu, Frei Giovana, da Comissão Pastoral da Terra, né, o Gonzaguinha do Sindeletro, o Leonardo Pérex do MLB, representando as ocupações, não estamos simplesmente sendo solidários com os defensores, porque eles têm um pouco mais de condições de trabalhar, não. A luta pelo empoderamento das defensorias públicas estaduais e da Defensoria Pública da União é uma luta por direitos humanos, é uma luta para que a gente construa de fato democracia real, concreta, social, né?
com igualdade econômica e social e pela dignidade das pessoas. Porque do jeito que vai a conta, a gente percebe assim que é uma luta de sobrevivência da sociedade, né? Eu, por exemplo, que acompanho de perto também, além das ocupações urbanas, a luta pela reforma agrária em Minas, no último ano foram 55 liminares de reintegração de posse para acampamentos, ocupações rurais. Dessas, 23 do MST, as outras dos outros movimentos, né? E aí, o que acontece? Tem o doutor Afonso Henrique, magnífico procurador do Ministério Público da área dos conflitos agrários, luta aguerridamente e tudo, mas em muitos municípios de Minas, onde tem acampamentos, o MST, que lidera essa luta, não tem condições de pagar um advogado. Muitos dos advogados voluntários e socialistas que, por amor aos pobres, por amor à luta, se dedicam, estão na capital, e no interior ficam muitas vezes desguarnecidos. E muitas vezes é nas cidades do interior, onde não se tem um defensor público lá que possa também defender essas causas coletivas, como a Defensoria, através dos Direitos Humanos, o Dr. Lucas defende aqui em Belo Horizonte. E aí, né, Léo? Me permita, aí nessa hora que acontece Felisburgo, né, e outros massacres que tiveram por aí, que podia ser evitado, podia ter diálogo e a Defensoria podia estar agindo ali para ajudar a mediar aquele conflito ali. Então, vê-se que é necessário, né? E sem contar o tanto de casos que acontece de assassinatos que, enfim, não se foi apurado, e muitos deles nem chegam até a gente aqui na capital, que são os movimentos que vão denunciar e tudo, que tem pouca voz para poder agir, fruto da ação do latifúndio, dos jagunços, enfim, que acontece, está no nosso estado aqui, e a gente não pode dizer que não existe, né? Exatamente. Então, eu queria deixar bem claro isso aqui, é muito mais do que um apoio, do que uma solidariedade, é uma luta nossa, né? Mexeu com a Defensoria, mexeu conosco, mexeu com os movimentos sociais populares, e espero que mexa com todas as forças vivas da sociedade, com as pessoas de boa vontade, porque é questão do futuro da sociedade, né? Nós temos que acabar com essa história de o capitalismo, infelizmente, está cada vez mais agressor, né? E aí, assim, já citamos exemplos aqui, mas a regra geral que está funcionando, infelizmente, para as autoridades, dos poderes aí, né, do Estado, tudo que é para os pobres é só migalha. Então, para os pobres, Bolsa Moradia, né, umas migalhazinhas, 50, 70, 100 reais, mas a reforma agrária não, né? Se é para advogado para defender os pobres, que é os defensores, não, só alguns, não põe muitos não está certo, né? Semana passada nós fizemos um debate aqui, porque já completaram-se 9 anos do massacre dos fiscais lá em Unaí, né? E o presidente da Associação dos Auditores Fiscais aqui, dizendo também que no Brasil é um descalabro, são pouquíssimos fiscais do Ministério do Trabalho para fiscalizar a imensidão de trabalhos em situação análoga de escravidão existente, né? O SUS, o Léo citou aqui, né? Deixa o SUS anêmico desse tanto, então não pode. Então, conclamamos a todas as forças vivas da sociedade para reforçar, porque eu quero fazer até memória aqui, uma coisa, acho que uns 8, 9 anos atrás, vocês devem lembrar, quando os deputados estaduais de Minas Gerais quiseram dar uma cacetada boa no Ministério Público, fazer uma redução do salário dos promotores, alegando que os promotores estavam entrando pesquisando muita vida de muitos deputados e tal, né? Aí o professor José Luiz Quadros Magalhães e eu escrevemos um manifesto defendendo os promotores, defendendo o Ministério Público e tal, e defendendo, o Ministério Público tem que ter autonomia, não pode ter redução salarial e tal. Na época, eu lembro que até algumas pessoas me questionaram, Frei Gilvano, você está defendendo promotor, você defende os pobres, algum promotor no Ministério Público ganha mais de 20 mil reais por mês e tal, né? Então, aí tudo bem. Mas depois, sabe que aí desses últimos 10, 9 anos para cá aí, eu percebo assim que a sociedade tem que cerrar fileira, apoiar de uma forma muito determinada a Defensoria Pública. Porque o Ministério Público,
em tese é público, mas tem muitos promotores que atuam de forma privada e particular. Tem promotor ou promotora que está traindo a missão constitucional para a qual ele foi determinado lá, né? Exemplo disso nós tivemos, o caso da ocupação da Andara, que tinha uma promotora, a doutora Cláudia Ferreira, promotora de urbanismo, que fazia de tudo para promover o despejo do povo lá da ocupação da Andara lá. A postura dela era a mesma do prefeito Márcio Lacerda, a mesma da consultora Modelo, né? A graça, a salvação nossa que começou com o doutor Afonso Henrique, procurador do Ministério da área de Conflitos Agrários, e aí nós conseguimos provar que Dandara é um assentamento rural urbano e ficou só ele defendendo. Então eu já, no Ministério Público, isso eu queria perguntar para vocês, quem quiser comentar aqui, eu sinto assim que tem promotores e promotores. Tem promotores e promotoras que realmente são aguerridas, como a doutora Cláudia Spranger, né? Que é da área dos direitos humanos do Ministério Público, está firme, aguerrida na luta dos pobres, invejável. Mas tem outros promotores ou promotoras que a gente percebe assim. Agora, no meio dos defensores públicos, eu não conheço, não tive notícia ainda de nenhuma atuação equivocada assim, né? Então, por isso, um motivo a mais, quem trabalha diretamente com a classe trabalhadora, com os pobres e tudo, um motivo a mais. Eu acho que se eu fosse o presidente, a defensoria teria que estar um status, não apenas de igualdade com o Ministério, mas até acima, porque trabalha com a maioria do povo, né? O que vocês acham disso? Nós tivemos e vivemos de embates com o Ministério Público no nosso dia a dia, né? Muitas das vezes estamos em polos contrários. Só cutucando aqui. Já chegaram aos meus ouvidos que tem promotor festejando esse veto da Dilma, né? Ficou feliz. Pode ter. Tem outros também que devem ter. Tem. Nós temos excelentes amigos, quantos e quantos casais de promotoras com defensores ou defensoras com promotores, mas é preciso essa visão republicana que você colocou, né, de entender que a interpretação da lei tem que se dar no caminhar da dignidade da pessoa humana, e a gente, no dia a dia, eu acho que a nossa função, mais do que tudo, é humanizar a justiça, né? E a gente encontra várias profissões, não só os promotores, mas encontra ainda promotores, advogados, magistrados ainda insensíveis à questão da humanidade. É preciso enxergar que naquele processo existe um drama pessoal, existe uma situação de vida. Não é só um número a mais, uma produtividade que você precisa mostrar. Mas eu tenho a impressão que isso também vai passar, né? Se tivermos esse grupo de promotores, de juízes, de advogados, claro. Eles vão ter que compreender essa dimensão mais humana da justiça. Inclusive, eu já ouvi também, doutor Heitor, não sei se é verdade mesmo, que o Ministério, teve uma época, estava uma discussão aí, se a Defensoria poderia ou não entrar com ação civil pública. E que alguns do Ministério Público defendem que isso é prerrogativa do Ministério Público, não tem isso? Até hoje... Está em discussão no Supremo, é? Até hoje tem muita discussão sobre isso, inclusive no Supremo. E em muitos processos que colegas entram, utilizando dessa legitimação para ação civil pública da Defensoria Pública, o Ministério Público se opõe à atuação da Defensoria Pública. O Ministério Público deveria, sim, utilizar a Defensoria, ter a Defensoria como parceira. Como nós vemos em algumas comarcas, que o Ministério Público e a Defensoria entram com ações juntos, com a ação civil pública juntos. Conjuntamente? Legal. Acontece em algumas comarcas isso, é algo assim muito interessante. Fazem um litisconsórcio ativo entre os dois juntos, em favor da população. Mas, infelizmente, ainda temos posições que são contrárias à nossa legitimação e contrárias a diversas atuações da Defensoria Pública. Principalmente uma atuação que a Defensoria Pública faz hoje, principalmente aqui em Minas Gerais. Eu não tive notícia disso acontecer ainda pelo Brasil. Acho que o único estado que está conseguindo aplicar isso é Minas Gerais. Eu não trabalho com essa parte, eu trabalho com direito criminal, na parte da avaliação se o crime ocorreu ou não, que é a parte do processo de conhecimento. Mas na parte da execução, a Defensoria Pública hoje tem feito um trabalho extremamente importante, um trabalho assim, muito mais abrangente do que ela fazia, do que se fazia anteriormente. Por quê? Porque quem está preso, quem está dentro da prisão, às vezes não tem hipossuficiência financeira,
pode até pagar um advogado. Só que o fato dele estar enclausurado, dele estar enjaulado lá dentro, impede ele de exercer a sua defesa de uma forma plena. E qual órgão que faz a defesa de quem não pode se defender? É a Defensoria Pública. E a Defensoria Pública passou a entender, de acordo com uma alteração que teve na Lei de Execuções Penais, que a Defensoria Pública deveria atuar em todos os processos de execução penal. Os juízes, praticamente todos, aderiram ao nosso pleito, e a Defensoria Pública hoje atua dessa forma. Eu, inclusive, já atuei dessa forma, quando eu era defensor de execução penal. E tem setores do Ministério Público que gostam da atuação, inclusive a promotora que trabalhava juntamente comigo, que dividia a execução comigo, ela gostava, ela aceitava a atribuição e gostava realmente muito do trabalho, mas tem colegas que narram aqui no estado de Minas Gerais muita dificuldade por parte do Ministério Público, que deveria nos ter como parceiro em favor da sociedade, mas não, às vezes tem uma postura reticente quanto à Defensoria Pública. A gente só pode pesar por isso e torcer para que essa questão evolua, porque quem ganha é a sociedade com uma parceria entre promotor e defensor público. É claro que vai haver o momento que vão ser ex-adversos, como eu sou ex-adverso do promotor em contagem. Ele vai atuar na acusação e eu na defesa. Mas, naturalmente, o caminho da parceria, principalmente na execução penal, no direito coletivo, ele deveria existir. Ótimo, bem colocado. Cite qual exemplo, doutor Felipe? Um desses casos que coloca em xeque a nossa atuação para mais de uma pessoa ao mesmo tempo, está no Supremo Tribunal Federal e é o caso que vai orientar a jurisprudência do Brasil inteiro, diz respeito à vaga de creche para ensino fundamental em Belo Horizonte. O caso que vai orientar o Supremo Tribunal todinho diz isso. E aí o que nos chamou a atenção foi exatamente isso. Nós estamos pleiteando vagas em creche para crianças pobres, para que a mãe possa trabalhar, ter onde deixar o seu filho menor. E esse caso chegou ao Supremo, e a discussão, que para nós é inconcebível, não é se a criança vai ter ou não vai ter onde ficar enquanto a mãe trabalha. A discussão é saber se eu posso ou não discutir isso em juízo. Ou seja, a criança não é importante. O importante é saber se o meu espaço institucional está preservado. E isso vai ser decidido no Supremo Tribunal Federal. E a gente espera que seja decidido com razão, né? Mas também com o coração. Tem gente que pensa que só o Ministério Público teria... Exatamente. É a opinião, inclusive, da Procuradoria Municipal de Belo Horizonte, que levou a questão para o Supremo Tribunal Federal. Torcemos para que a decisão seja em favor da sociedade, né? Leonardo e Gonzaguinha, eu estou percebendo que isso aqui é só a ponta do iceberg. Nós temos que misturar muito mais com os defensores e as defensoras, né, Joey? Mas ciumeira boba. Mas como já está chegando, faltando só uns 5 minutos para as 10 horas aqui, e tem os nossos pessoal ajudando nos bastidores aqui, e tem 3 companheiros, o Joe, o Frei Irving e o outro companheiro, como é que é o nome? Valdir. Eu queria chamar vocês aqui, antes de eu passar a palavra para cada um aqui para as considerações finais. Irving, vem cá. Deixa eu sentar no banquinho aqui, vem cá transmitir a sua mensagem aqui. É o Frei Irving franciscano, estudante de teologia, e antes de vir para cá, foi com o Joe, for lá no INCRA, ser solidário e levar alimentação para a companheirada do MST que está ocupando o INCRA, né, Irving? Dá notícia lá sobre a luta do MST e o que você acha que é preciso acrescentar do que vocês acompanharam aqui a nossa conversa. Nós estamos tentando acompanhar um pouco dos movimentos que estão no INCRA, e no momento estão passando muita muita necessidade. Não é só o MST, são vários movimentos que estão lutando pela terra, né? Que ocuparam o INCRA, e eles estão bastante unidos, né, diante do propósito deles, questão da reforma agrária, de vários assentamentos que correm risco de ser despejados, mas no momento eles estão passando necessidade de alimento mesmo, né? Então foi uma maneira de nós termos articulado o Dandara, conseguimos bastante alimentos e levamos para eles. Ótimo. Solidariedade. Solidariedade com quem está na luta não é apenas solidariedade, é também luta por justiça, né? Sem dúvida. Que bom. Frei Irving, e sobre aqui essa questão que agora, sobre o veto que a presidenta Dilma fez lá, querendo chutar na canela das defensoras aí, e das defensorias públicas, né? Qual a mensagem que você
quer transmitir para a sociedade a partir do debate que você acompanhou aqui? Como até você já comentava, né, que aqui é apenas um início de uma discussão enorme que a gente precisa estar articulando mais nos movimentos sociais, tá, de colocando nas redes digitais, conscientizando o povo dessa luta para compor com as pessoas que precisam, e que com esse veto está favorecendo mais os poderosos. Então precisa a gente articular mais, de a gente buscar essa luta, continuar lutando, para que essa luta possa favorecer mais aos pobres. Ok, muito obrigado, Frei Irving. Agora eu vou tomar a liberdade de chamar o Joe. Joe, vem cá, em nome da ocupação, comunidade Dandara aqui, saudar o povo aqui, numa rápida mensagem aqui, antes de eu passar a palavra para os companheiros aqui. Bem-vindo, Joe. Qual a mensagem, em poucas palavras, que você gostaria de dizer? Ok, então boa noite, obrigado, gente, por esse espaço aqui. É legal muito bom estar aqui e saber que tem mais um organismo onde que a gente possa ouvir e debater essas questões sociais daqui de Belo Horizonte ou até mesmo do Brasil. Na Casa Fora do Eixo, né? Na Casa Fora do Eixo. Onde nós vamos assim... Estou até pensando que esse nome pode sugerir para mim que eu estou desenvolvendo um manifesto a nível nacional para as câmaras municipais do Brasil, e onde que sugere bastante esse Fora do Eixo. Eu posso colocar lá dentro do eixo ou tentando o eixo, né? Palpando o eixo, tentando o eixo, sei lá, coisa assim. É legal, então. Achei muito sugestivo. Quero estar num momento muito legal falar aqui disso. No assentamento da Dandara, que foi uma das partes da minha vida, e foi lá que eu deparei com questões muito assim, intrigantes, que eu ficava em um conflito danado, querendo apoio, querendo saber, querendo entender melhor, querendo saber de onde que vem tantas ordens, ou não vem as ordens, e que acabei muito encurralado, e pensando que que aquela cratera que existia entre a realidade e o poder público seria um Greenquênia, onde que a gente deveria, então, construir ali, naquele buraco, naquela cratera, construir alguma coisa. E essa alguma coisa, eu vejo que está aqui agora. Essa pegada dessa não harmonia entre os poderes, principalmente do judiciário. A gente já sabe, na militância, no passado, a gente aprendeu que é no judiciário que mora grande parte, né, desse conflito. A gente já sabia disso. A própria luta nos traz claramente onde que está morando essa maior deficiência. A gente já sabe disso. Não é tanto no executivo, não é menos o legislativo também. E a gente sabe também que dentro do sistema capitalista, também, na imprensa, a mídia também, a gente já está lá, tudo isso já está mapeado para nós, isso há 50 anos atrás. E aí, a gente já sabia disso, mas dentro do Dandara, nos 4 anos de luta para construir a casa, essa coisa ela veio muita aberração. Mas peraí, essa coisa aqui é difícil mais, ó. Será que a gente afastou? Eu tinha afastado a luta durante uns 15 anos, 20 anos que eu fui mexer com música, movimentos culturais, movimentos musicais, e aí eu afastei. Quando eu voltei, estava pior do que quando deixou. Peraí, em vez de ter melhorado, foi piorar. Por que piorou isso, né? Está muito difícil. E aí eu comecei a construir um manifesto, onde que vocês vão ter acesso, todos vocês vão ter acesso, e chamará, por enquanto o nome é mais ou menos assim, uma menção de um manifesto por um déficit anamnésico e casa